Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em Springville, uma pacata cidade americana, a rotina diária havia sido interrompida. Moradores cochichavam nas ruas, intrigados por um acontecimento inesperado. Um garoto de 13 anos estava prestes a comparecer ao tribunal local. Marcus Johnson, um jovem negro conhecido por sua inteligência excepcional e curiosidade insaciável, não era um adolescente comum. Apaixonado pela leitura e fascinado pelo direito, ele passava as noites devorando livros sobre direito, julgamentos famosos e as complexidades do direito. Seus professores o descreviam como atencioso para sua idade, enquanto seus amigos o consideravam um verdadeiro prodígio. Mas ninguém em Springville suspeitava que esse jovem desafiaria a ordem estabelecida e chocaria um tribunal inteiro com seu raciocínio. O que parecia um incidente insignificante em sua escola se transformaria em uma aula magistral de lógica e coragem. O dia do julgamento se aproximava. Os jornais locais já falavam sobre o caso do menino de 13 anos, enquanto Marcus, calmo e concentrado, sabia que sua preparação faria toda a diferença. Para ele não se tratava apenas de provar sua inocência, mas de mostrar que a justiça não depende da idade nem da aparência, mas sim da verdade e da lógica. E nesta pequena cidade tranquila, ninguém estava preparado para ver uma criança enfrentar adultos com tanta habilidade e coragem. Era apenas mais uma manhã na escola primária de Springville. Marcus Johnson, de 13 anos, entrou na aula de tecnologia com a mochila pendurada no ombro. Seus amigos, Tyler Adams e Mia Roberts, o aguardavam perto dos laptops. A senhora Linda Harper, professora de tecnologia, deu as instruções do dia, um projeto individual de programação. Tudo parecia normal, até que o laptop da senhora Harper desapareceu misteriosamente. Poucos minutos depois, o pânico tomou conta da sala de aula. O computador desapareceu e todos os olhares se voltaram imediatamente para Marcus. Por que ele? Ele era conhecido por ser inteligente e curioso, mas nunca demonstrar o menor sinal de desonestidade. Marcus, onde você estava quando o computador desapareceu? Perguntou a senhora Harper com a voz trêmula de preocupação. Eu estava perto da escrivaninha, senhora. Não toquei nela. Respondeu Marcus calmamente, embora um leve arrepio de preocupação percorresse seu corpo. Tyler Adams acrescentou. Posso confirmar que ele não levou nada. Eu o vi trabalhando no meu projeto bem ao lado dele. Apesar do depoimento de Tyler, as suspeitas continuaram pairando sobre Marcus. A escola decidiu ligar para os pais e relatar o incidente às autoridades locais. O que Marcus ainda não sabia era que esse pequeno incidente desencadearia um processo judicial que cativaria toda a cidade. De volta a casa, Marcus confidenciou a situação à irmã mais velha, Jessica Johnson, estudante de direito. Jessica, eu não fiz nada, mas eles querem me culpar. O que devo fazer? Jessica sorriu suavemente, admirando a maturidade do irmão. Não se preocupe, Marcus. Se prepararmos bem sua defesa e conhecermos a lei, você poderá provar seu ponto. E assim Marcus começou a estudar com extraordinária concentração, determinado a entender cada detalhe legal que pudesse ajudá-lo a se defender. Mal sabia ele que seu raciocínio logo chocaria um tribunal inteiro e mudaria Springville para sempre. Após o incidente na escola, Marcus voltou para casa com o coração pesado, mas com o espírito determinado. Ele sabia que precisava entender seus direitos e preparar sua defesa. Na sala de estar, sentou-se à mesa com seus livros e seu laptop. Jessica, sua irmã mais velha, chegou alguns minutos depois. Então, Marcus, me conte exatamente o que aconteceu, disse ela, sentando-se ao lado dele. Marcus explicou cada detalhe, os olhares desconfiados da senhora Harper, o desaparecimento do computador e o fato de Tyler tê-lo apoiado. Jessica ouviu atentamente, balançando a cabeça de vez em quando. Veja, disse ela finalmente, existem leis que protegem menores de acusações baseadas apenas em evidências circunstanciais ou presunções. Se os conhecermos bem, podemos contestar essa acusação. Marcus abriu vários livros sobre direito juvenil e o Código de Processo Penal dos Estados Unidos. Ele fez anotações, destacou artigos e começou a elaborar estratégias. Descobriu, entre outras coisas: 1. A presunção de inocência é absoluta, mesmo para menores. 2. As provas circunstanciais devem ser corroboradas por elementos de concreto. 3. Os procedimentos devem respeitar o direito de defesa, incluindo o direito dos pais de serem informados e envolvidos. Jéssica, perguntou Marcus com uma mistura de curiosidade e entusiasmo. Você acha que eu poderia apresentar isso sozinho no tribunal? Jéssica sorriu orgulhosa. Por que não?
Se você souber o que está fazendo e mantiver a calma, poderá surpreender a todos. Mas terá que citar as leis corretamente e preparar provas sólidas. Nos dias seguintes, Marcus trabalhou incansavelmente. Ele escreveu suas anotações, preparou perguntas e praticou diálogos no tribunal com Tyler e Mia para se preparar para qualquer eventualidade. Cada detalhe contava. Ele sabia que aquele julgamento seria mais do que apenas um caso escolar. Era uma oportunidade de mostrar que a justiça e a verdade não têm idade, e que até mesmo um garoto de 13 anos poderia enfrentar adultos com inteligência e coragem. O dia tão esperado chegou. A pequena cidade de Springville fervilhava de entusiasmo. Um garoto de 13 anos estava prestes a comparecer ao tribunal. O tribunal estava lotado de pais, moradores curiosos e até repórteres locais que tinham vindo cobrir o caso. Marcus entrou acompanhado de seu pai, David Johnson, e de seu advogado, o Sr. Henry Clark, um homem calmo e metódico, conhecido por sua meticulosidade. Tyler e Mia sentaram-se na primeira fila, apoiando o amigo com o olhar. O juiz Robert Wilson, um homem respeitado e severo, bateu o martelo para impor ordem. Silêncio no tribunal. Estamos prestes a começar o julgamento de Marcus Johnson. O coração de Marcus estava acelerado, mas ele permaneceu calmo. Ele havia ensaiado aquele momento centenas de vezes com Jessica e seu advogado. Seu olhar encontrou o de Tyler, que lhe deu um pequeno aceno de encorajamento. A senhora Karen Lewis, advogada de acusação, levantou-se e expôs os fatos. Meritíssimo, o réu é suspeito de roubar um laptop pertencente à senhora Harper. As provas, embora circunstanciais, apontam para Marcus Johnson. O juiz Wilson se virou para Marcus. Marcus, você gostaria de fazer uma declaração antes de começarmos a apresentação de provas? Marcus respirou fundo. Cada palavra que dizia precisava ser escolhida com cuidado. Meritíssimo, disse ele calmamente, eu não peguei o computador. E acredito que algumas das provas apresentadas contra mim violam meus direitos como menor. A sala ficou impressionada com a mistura de maturidade e confiança em um menino tão jovem. Até a senhora Lewis parecia um pouco perturbada. O Sr. Clark, seu advogado, assentiu em aprovação. Ele sabia que Marcus tinha uma visão clara de sua defesa. A tensão aumentou quando o juiz anunciou: tudo bem, vamos analisar as provas e ouvir o depoimento. Mas eu aviso, meu jovem, seus argumentos devem ser precisos e lógicos. Marcus se levantou, pronto para provar que a idade era irrelevante quando se tratava de verdade e justiça. Todos os olhares naquele tribunal estavam agora voltados para ele. E todos estavam prestes a descobrir que um garoto de 13 anos poderia realmente surpreender um tribunal inteiro. O momento decisivo havia chegado. Marcus foi chamado ao banco das testemunhas. Suas mãos tremiam levemente, mas sua mente permanecia lúcida e concentrada. Todos os olhos no tribunal estavam voltados para ele. O juiz, a promotoria, seus colegas e até mesmo os repórteres. Meritíssimo, desejo apresentar minha defesa, Marcus começou confiantemente. A senhora Karen Lewis, advogada de acusação, deu um sorriso condescendente. Ela esperava que uma criança gaguejasse e se perdesse nas palavras. Mas Marcus estava preparado. Gostaria de salientar, em primeiro lugar, que de acordo com a lei juvenil americana, qualquer acusação deve ser baseada em provas diretas e incontestáveis. Disse ele calmamente. Citou um artigo específico do Código Legal, o artigo 45, seção B, estipula que provas circunstanciais não são suficientes para estabelecer a culpa de um menor sem corroboração substancial. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz Wilson franziu a testa perplexo. Marcus continuou. As únicas provas contra mim são depoimentos circunstanciais e suposições. Não há provas concretas de que eu tenha levado o computador. A senhora Lewis levantou-se para responder, tentando perturbá-lo. Sr. Johnson, o senhor é uma criança. Como pode entender essas leis melhor do que os adultos ao seu redor? Marcus não se intimidou. Porque estudei direito e entendo que a justiça não depende da idade, mas da verdade. Não procuro desafiar adultos, mas mostrar que os fatos devem prevalecer sobre as suposições. O juiz Wilson tomou notas sérias. Até o advogado de acusação pareceu surpreso com a precisão e a lógica de Marcus. A plateia ficou sem palavras. Nunca antes uma criança havia falado com tanta maestria e confiança em um tribunal. Naquele momento ficou claro para todos que Marcus não era um mero réu. Ele era um jovem defensor da justiça, capaz de reverter uma situação com argumentos sólidos e ponderados. A tensão na sala aumentou, e todos se perguntavam como a acusação reagiria a um oponente tão inesperado. O juiz Wilson inclinou-se sobre a mesa e examinou Marcus com crescente curiosidade.
Era raro um réu tão jovem compreender as complexidades das provas legais. Marcos falou novamente com calma e decisão. Meritíssimo, permita-me contestar algumas das evidências que foram apresentadas contra mim. Ele apontou para o relatório de vigilância da escola. O vídeo de vigilância mostra apenas um aluno perto da mesa da senhora Harper, mas não prova que eu peguei o computador. Não mostra minhas mãos pegando o objeto nem qualquer movimento suspeito. Um silêncio tomou conta da sala. Até a senhora Lewis, visivelmente irritada, hesitou antes de responder. Marcos continuou. Além disso, alguns dos depoimentos dos alunos foram coletados sem a presença dos meus pais ou do meu advogado, o que constitui uma violação dos meus direitos nos termos do artigo 12 do Código de Processo para Menores. O juiz Wilson revirou os olhos, impressionado com a precisão de Marcos. A plateia murmurou entre si. Como um garoto de 13 anos consegue entender tudo isso? Marcos então pegou uma cópia do caderno de um dos alunos testemunhas. Este aluno admitiu em seu diário que, por medo de ser repreendido, mentiu sobre a minha participação. Este é o documento que estou apresentando como prova. O juiz examinou o caderno cuidadosamente. Nem mesmo o advogado de acusação podia negar a importância daquela prova. Marcos havia demonstrado que não apenas as provas eram insuficientes, mas que havia provas concretas para contestar as acusações. Ele concluiu confiantemente: Meritíssimo, não estou tentando desafiar a autoridade dos adultos, mas estou pedindo que a verdade prevaleça sobre as suposições e que os direitos de um menor sejam respeitados. Naquele preciso momento ficou claro para todos que Marcos não era apenas inteligente, ele era estratégico, metódico e capaz de defender sua própria inocência com um raciocínio que muitos adultos invejariam. Após a demonstração de Marcos, a senhora Karen Lewis, advogada de acusação, levantou-se para tentar retomar o controle da situação. Ela acreditava que poderia perturbar o jovem com perguntas rápidas e insistentes. Marcos Johnson, disse ela, você é apenas uma criança. Como pode entender a complexidade dessas leis e saber quais evidências são válidas e quais não são? Marcos respondeu calmamente, sem perder a confiança. Porque estudei o código e porque entendo que a justiça não se baseia na idade, mas na verdade e nos fatos. A senhora Lewis franziu a testa e tentou uma nova tática. E os relatos dos outros alunos? Todos indicaram que você estava perto da mesa quando o computador desapareceu. Marcos então apresentou um documento que ninguém esperava. Um e-mail de seu amigo Tyler Adams que confirmou ter estado perto de Marcos, mas que ele nunca havia tocado no computador. Ele também acrescentou que outros alunos foram influenciados pelo medo de serem repreendidos e mudaram suas declarações. O juiz Wilson falou visivelmente impressionado. Devo admitir, Marcos, que seus argumentos são precisos e que você antecipou os pontos mais críticos da acusação. Até a senhora Lewis, embora experiente, estava começando a perder a compostura. Ela nunca tinha visto um réu de 13 anos preparar uma defesa tão completa e metódica. Marcos continuou, meritíssimo. Solicito que todos os depoimentos sejam considerados à luz dessas informações e que os procedimentos respeitem o direito dos menores a uma audiência justa. A sala inteira prendeu a respiração. O garoto de 13 anos não era mais apenas um réu. Ele havia se tornado um estrategista jurídico, capaz de antecipar e rebater as objeções de um advogado experiente. Naquele exato momento ficou claro para todos que aquele julgamento não seria uma mera formalidade. Marcos acabará de transformar um incidente banal em uma aula magistral de direito, lógica e coragem diante da injustiça. Enquanto o promotor parecia recuperar o fôlego, Marcos puxou um novo documento de seu arquivo. O tribunal se inclinou para a frente, curioso. Meritíssimo, gostaria de apresentar provas adicionais, anunciou Marcos. Ele estendeu um caderno aberto e um e-mail impresso de uma das testemunhas estudantes, Jake Miller. O e-mail revelou que Jake havia mentido inicialmente para proteger outro aluno e evitar punição. Ele confessou claramente que Marcos nunca havia tocado no computador e que havia sido falsamente acusado por medo de retaliação. O juiz Wilson examinou o documento cuidadosamente. Murmúrios percorreram a sala. Ninguém esperava tal revelação de um garoto de 13 anos. Marcos continuou, meritíssimo, esta evidência mostra que o testemunho apresentado contra mim não é apenas indireto, mas também influenciado pelo medo e pela pressão social. A senhora Lewis tentou responder, mas isso é apenas um testemunho posterior. Marcos respondeu calmamente, exatamente, senhora. E é por isso que isso deve ser levado em consideração ao reavaliar a validade das acusações. Ignorar essas evidências seria ignorar a verdade. O juiz Wilson colocou a mão no queixo, impressionado com a lógica e a maturidade do garoto.
Até os pais de Marcos, sentados no tribunal, ficaram impressionados. Nunca imaginaram que o filho pudesse não apenas se defender, mas também virar o jogo com tanta habilidade. Naquele momento ficou claro que Marcos havia transformado um simples incidente escolar em uma demonstração magistral de estratégia e coragem. Ele não era mais apenas um réu, tornará-se o mestre da própria defesa, e todos no tribunal sabiam que o veredito seria influenciado por sua inteligência e perspicácia. O silêncio reinou no tribunal. Todos os olhares estavam fixos em Marcos. O juiz Robert Wilson, um homem conhecido por seu rigor e imparcialidade, pousou os óculos e observou o rapaz atentamente. Marcus Johnson, disse ele com uma voz grave, mas curiosa, você apresentou argumentos e evidências que até mesmo alguns adultos têm dificuldade de entender. Como você adquiriu tanto conhecimento na sua idade? Marcos respirou fundo e respondeu com uma maturidade surpreendente para um garoto de 13 anos. Meritíssimo, acredito que a justiça não depende da idade. Desde pequeno, adoro entender como as leis funcionam e como elas protegem as pessoas. Eu só queria ter certeza de que a verdade seria respeitada, mesmo para um garoto da minha idade. O juiz deu um pequeno sorriso impressionado. Muito bem. Sua clareza e lógica são notáveis. Quero elogiar sua coragem e preparação. A senhora Lewis, a advogada de acusação, estava visivelmente perturbada. Suas tentativas anteriores de intimidar Marcos haviam fracassado. Ela só podia admitir que ele havia antecipado todas as suas objeções com uma estratégia implacável. Os espectadores no tribunal murmuravam entre si, um garoto de 13 anos, e ainda assim ele conhece a lei melhor do que alguns adultos. Marcos calma e confiantemente concluiu, meritíssimo, não estou tentando parecer superior. Quero apenas que a justiça prevaleça sobre suposições e que os fatos sejam devidamente examinados. O juiz assentiu. Muito bem. Agora prosseguiremos com a deliberação, mas está claro que seus argumentos e provas influenciaram significativamente este caso. Naquela sala, uma lição acabará de ser ensinada. Maturidade e preparação podem superar idade e experiência. Marcos não apenas defenderá sua inocência, mas também ensinar a todos os presentes que a verdade e a justiça podem vir de uma mente jovem e determinada. Após horas de deliberação, o tribunal se reuniu novamente. A tensão na sala era palpável. Os pais de Marcos, David e Jessica Johnson, deram as mãos, ansiosos, mas orgulhosos do filho. Tyler e Mia olharam para Marcos com admiração, enquanto a advogada de acusação, senhora Karen Lewis, parecia preocupada. O juiz Robert Wilson bateu o martelo para ordenar a ordem. Silêncio no tribunal. Após analisar as provas e ouvir os argumentos de todas as partes, dou meu veredito. Todos os olhares se voltaram para Marcos. Seu coração disparava, mas seu rosto permanecia calmo e confiante. O juiz continuou. Diante das provas apresentadas, incluindo a documentação fornecida pelo próprio acusado e da análise cuidadosa dos depoimentos, declaro Marcos Johnson inocente da acusação de roubo. Um murmúrio de espanto e admiração percorreu a sala. Os pais de Marcos explodiram em alegria, enquanto Tyler e Mia quase pularam de alegria. Até mesmo alguns moradores da cidade que duvidavam de Marcos não conseguiram conter os aplausos. A senhora Lewis olhou para baixo, ciente de que Marcos havia apresentado uma defesa excepcional. O juiz acrescentou: quero enfatizar que a maturidade e a preparação desta criança são exemplares. Marcus Johnson demonstrou que a idade não é barreira para a compreensão e a defesa de direitos. Marcos respirou fundo, aliviado e orgulhoso. Ele não apenas havia provado sua inocência, como também mostrado a todos que a verdade e a justiça podem triunfar, mesmo contra oponentes experientes. Repórteres tomaram notas freneticamente, e logo a história do garoto de 13 anos que chocou o tribunal virou manchete nos jornais locais e nas redes sociais. Marcos havia se tornado um exemplo de coragem, inteligência e determinação para toda a comunidade. Poucos dias após o julgamento, Springville ainda estava em choque. A história de Marcus Johnson, o garoto de 13 anos que havia impressionado um tribunal inteiro com sua lógica e domínio da lei, circulava por toda parte. Os jornais locais publicaram as manchetes. O menino que abalou a corte, e as mídias sociais eram todas sobre ele. Marcos retornou à rotina escolar, mas não era mais o mesmo. Seus colegas o olhavam com um misto de respeito e admiração, enquanto seus professores se impressionavam com sua maturidade excepcional. Tyler e Mia continuaram a apoiá-lo, orgulhosos do amigo que acabará de provar que inteligência e preparação podem superar idade e experiência. Seus pais, David e Jessica Johnson, estavam imensamente orgulhosos.
Jéssica, em particular, via Marcos não apenas como seu irmão mais novo, mas como um futuro jovem advogado, talvez até mesmo um defensor dos direitos dos menores. Você mostrou a todos que a verdade e a justiça não têm idade, disse ela, dando-lhe um abraço. O juiz Wilson convidou Marcos de volta ao tribunal algumas semanas depois para um evento especial. Ele queria reconhecer publicamente sua coragem e capacidade de compreender a lei em uma idade tão jovem. Marcos foi homenageado diante de toda a cidade, e seu exemplo inspirou muitos jovens a se interessarem pela lei e a defenderem o que é certo. Marcos sabia que não era apenas um caso que ele havia vencido. Ele havia demonstrado que determinação, preparação e coragem podiam mudar percepções, mesmo diante de adultos experientes. Na pequena cidade de Springville, ele se tornará uma lenda local, o garoto de 13 anos que chocou o tribunal e ensinou a todos uma lição valiosa. Justiça e verdade estão disponíveis para todos, independentemente da idade. E assim, Marcos Johnson continuou sua vida com confiança renovada, pronto para enfrentar todos os desafios com a mesma inteligência, determinação e coragem que o tornaram um exemplo para sua comunidade e além.